Eu sou Júlio Roberto Chasque Júnior, vou apresentar o artigo sobre estudos do preço dos insumos para a produção do concreto no Acre, em comparação com região norte e região centro-oeste. Também tem como autores Larissa Wittinski e Yuri Fraga. Bom, o Acre é o estado mais a oeste do Brasil. Aqui uma figura meramente ilustrativa do IBGE, para você ter ideia onde está localizado. E o artigo está dividido em resumo, introdução, metodologia, resultados, conclusão e referências. Bom, o estado do Acre ele é basicamente uma bacia sedimentar e não se tem agregados para concreto conforme denominação da norma 7211. O estado é dividido em 5 regiões, fortemente ligadas com seus rios, sendo que essas regiões, você pode verificar na figura 12. 64% da população estão nessas regiões amarela e azul, que é denominada Baixo e Alto Acre, regiões que são banhadas pelo Rio Acre. 20% da população está na região em Lilás, onde está a segunda maior cidade do estado, só que essas cidades, essas regiões estão distantes mais de 600 quilômetros. Por que isso é importante? Porque a região do Juruá, que é essa em Lilás, ela possui uma jazida com materiais que são adequados conforme a norma 7211. O que não acontece nas outras regiões, que essas partes em amarelo é onde são extraídos principalmente a areia do Rio Acre e dos outros rios. Bom, aqui vocês podem ver as principais areias comercializadas no Acre, sendo que a areia mais utilizada é a areia do Rio Acre, essa que está totalmente fora da curva granulométrica, conforme a 7211, e outras areias aí até se enquadram dentro da norma. Porém, como dito anteriormente, elas estão na região do Juruá, que está a 600 quilômetros de distância da capital Rio Branco. E o pó de brita, ele vem para o Acre do estado vizinho Rondônia, já que não tem reservas pétreas no estado. Bom, a metodologia se baseia na análise de composições do SINAP, focando nos insumos. O SINAP que é mantido pela Caixa e pelo IBGE, com a Caixa fazendo a parte técnica e o IBGE coletando o preço dos insumos, focando principalmente nos concretos comuns. O que eu digo com concreto comum? É o concreto que usa cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e água, sem seus concretos com outro tipo de adições. Focando também, conforme a norma para fins estruturais, o grupo 1 são os concretos que têm resistência à compressão de 20 a 50 MPa. E o grupo 2 são considerados concretos de alto desempenho, conforme a norma para concretos com cimento Portland. Bom, o SINAP ele traz algumas composições, principalmente do concreto comum. Nós temos aqui a composição para betoneira de 400 litros. Também tem essa mesma composição para betoneira de 600 litros. E é possível ver que essas composições estão ligadas mais ao grupo 1. O que se tem de insumos nessa composição? Areia média, o cimento Portland CP2 e a brita 1. São os principais insumos e são esses que o estudo trabalha. Bom, focando no cimento, foram coletados os preços dos insumos de 3 tipos de cimento: cimento Portland CP2, CP3 e CP4, todos com 32 MPa. E as areias, o agregado miúdo, areia fina, grossa, média e pó de pedra. Lembrando que essa classificação é uma classificação da norma 7211 ainda antiga, que até hoje vigora comercialmente. E o agregado graúdo, como a brita 0, 1 e brita 2. Bom, como foi coletado os preços? Os preços foram utilizados, os preços dos insumos, no segundo semestre de 2024, de julho a dezembro, e para todos vai ser montada uma tabela parecida com essa daqui, onde se faz a média aritmética simples para você ver o preço médio desse semestre. Nos resultados, para o cimento Portland, como dito anteriormente, a tabela está aqui com um gráfico para facilitar a visualização, dentre os estados onde foram coletados os preços médios.
né, Roraima foi o que apresentou para o cimento Portland o maior preço, e segundo o Acre. Isso pode acontecer porque são estados da região norte onde não se tem fábrica de cimento, né? Como pode ser visto aqui nos mapas, o cimento que vai para o Acre vem de Rondônia, por via terrestre, e o cimento que vai para Roraima vai do Amazonas, também terrestre ou por água, só que com uma distância bem maior das fábricas, então por isso um preço mais elevado. Lembrando que no Amazonas e em Rondônia, as fábricas de cimento são apenas fábricas de moagem, eles não fabricam em si o cimento. O cimento chega lá e lá ele é ensacado e moído. Bom, o agregado miúdo, né, os resultados do agregado miúdo, agora a areia, você pode verificar que o estado que teve o maior preço foi o Distrito Federal, para as areias, mas para o pó de pedra não. Para o pó de pedra, o estado com maior preço dos insumos foi o Acre, como dito anteriormente, não existe reserva de rocha para o Acre, mas também tem algumas ponderações a ser feitas. A areia do Rio Acre, que atende a 60% da população, ela é considerada muito fina, é muito fina. Então, essa areia tem. Essa areia média e grossa é aplicável apenas na regional do Juruá, que está a 600 quilômetros lá da capital Rio Branco. Então, em algumas regiões, você não encontra essas areias, né? Então, você não vai localizar areia média na capital Rio Branco, nem areia grossa. Você tem o pó de pedra, mas o pó de pedra é bem mais caro. Fazendo aqui um gráfico apenas para o pó de pedra, você vê que o Acre, né, é o que tem os maiores preços para o pó de pedra. Bom, para o agregado graúdo, acaba o gráfico ficando muito parecido com o pó de pedra, né, com a brita 0, 1 e 2, e o Acre com os maiores preços para esse material, de novo, devido à reserva. Você pode ver também que os estados da região norte são bem menos industrializados, né, e até com problemas de vias de tráfego, como pode ser visto na figura 11, e a industrialização ali na figura 12. Então, isso também acaba afetando os preços. E o principal são as reservas rochosas. O Acre, você pode ver pelo mapa que não existem reservas de rochas para o Estado. O Estado importa tudo de Rondônia. Já, por exemplo, Roraima ainda possui reservas, o Amapá também, mas são estados também pouco industrializados. São os 3 menores estados da federação, com Roraima o menor em população, depois o Amapá e depois o Acre. Bom, das discussões, né? A falta da regionalização das composições para o Acre distorce a realidade. Então, tipo, você não vai encontrar areia média, concreto com areia média, em Rio Branco. Você vai encontrar isso em Cruzeiro do Sul, na segunda maior cidade. Os recursos naturais, não se tem brita no estado, né? Reserva pedra, tem areia, mas em algumas regiões areias adequadas, na maior parte não, areias finas. Então, já existem estudos com o uso de agregados alternativos, né? Até o seixo rolado não é muito aplicado no estado, porque também é difícil de encontrar, apesar do SINAP ter uma composição com o seixo rolado, né? Os resíduos da indústria tem o estudo de Silva, que é lá no Acre, e o estudo de Uchasco com resíduo de vidro. Outros estudos que podem ser aplicados, né, para melhorar essa parte, tentar modificar essas questões de preço, é a aplicação de agregado com argila calcinada. Aqui alguns estudos mostrando. Bom, a percepção popular é confirmada que o concreto no Acre tem um valor elevado, e se dá muito pelos fatores de recursos naturais, ausência de fábrica de cimento, areia fora da especificação e necessidade de importar, né? Também o estado é o terceiro menor da federação, então uma baixa escala de produção regional, com o futuro isso pode vir a aumentar, né, e melhorar essas questões. Bom, regionalizar as composições também pode melhorar, em virtude que, para a licitação, as empresas têm que utilizar o SINAP, porém, o SINAP não reflete a realidade, né, com a areia média não sendo aplicável na capital. E o estudo de outros materiais, como seixo e materiais alternativos, pode melhorar as questões de preço. Obrigado.